Lucas é uma inspiração para nós, pastor da PIB de Curitiba, pastor de jovens, um dos idealizadores do SDA, que nós temos aqui, começamos ano passado, aqui em Guarapuava, vamos ter de novo agora em julho. Então, abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Boa tarde, gente, tudo bem? Como é bom estar com vocês aqui, para a gente estar nessa conferência especial aí. Confesso que já faz muito tempo que eu vim nessa igreja, e depois que eu vim nessa igreja, me tornei intercessor dessa igreja aí também. Mas a vez que eu vim, estava o Rafa ainda assumindo, começando a juventude aqui. Então faz um tempinho grande aí já, na verdade, né? Não era nem aqui o culto, era ali na outra, né? Isso, o púlpito era para lá. Isso, é esse mesmo aí. Mas faz um bom tempo já também aí, né? Mas que bom poder estar de volta com vocês aí. Hoje, Deus tem me abençoado muito, na verdade, junto com a minha família. E tem uma direção muito forte com relação ao chamado que Ele tem para nós como família. Hoje estamos como pastores da juventude da PIB de Curitiba, nessa transição lá com o pastor Michel também, né, que é agora o presidente da nossa igreja. A igreja tem crescido muito e já peço as orações por nós também. Se eu venho para cá e tenho orado por vocês, eu peço que vocês orem por nós lá em Curitiba também, para que Curitiba possa ser conhecida não só pela Lava Jato, mas para ser a cidade do avivamento também, em nome de Jesus, né, gente? E Guarapuava também, né? Vamos fazer juntos esse negócio aí, em nome de Jesus, e saquear o inferno, que é isso aí que importa, não é verdade? Amém? Tá? Gente, além desse trabalho lindo com a juventude da igreja, eu tenho também dividido meu tempo, né, também trabalhando com esse projeto de unidade da Semana de Avivamento. Só que não tem um fundador, porque unidade é algo do Espírito. Se tem alguém para ser o fundador, é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que é aquele que traz unidade entre nós. Então, entre os líderes desse movimento, nós nos apresentamos normalmente como embaixadores da Semana de Avivamento, que hoje está chegando não só aqui em Guarapuava, desde o ano passado, mas está em 110 cidades e 12 países já, na verdade, também. Então, você tem uma ideia do que Deus está fazendo. Só que eu falo que eu divido meu tempo, mas, na verdade, eu não divido, porque é tudo junto na obra, no ministério, né? Não tem jeito. E já faz aí, são mais de 12 anos já que a gente tem trabalhado com esse movimento, mas não tem CNPJ, não tem presidente, vice, não tem nada dessas coisas assim. O que tem, na verdade, são pastores de juventude de igreja local que abrem mão do tempo que não tem, porque pastor de jovens normalmente não tem muito tempo e normalmente tem criança pequena em casa também, né? Então, o que dificulta um pouco mais aí, mas as madrugadas que era para estar murmurando enquanto a criança está, né, acordada, a gente fica aproveitando e tem tempo na presença, orando, buscando a Deus. Então, eu nunca orei tanto na minha vida, meu irmão, como é quando as crianças começam a acordar de madrugada aí também, não é verdade? Já fica a lição de casa aí, né? Não tem a ver com a mensagem, mas você parar de murmurar para que eles têm filhos pequenos, ou um dia vão ter, e ao invés de ficar reclamando lá, você vai começar a orar e dar graça a Deus. Nossa, pastor, estou orando 3 horas de madrugada. Por quê? Porque a criança não dorme. Está lá orando bastante tempo também em nome de Jesus, não é verdade? Amém, gente? Bom, hoje, agradecendo aqui o convite, né, do Diego, que bom que deu certo aí, Elvis também, né, já amigos aí, queridos, nessa caminhada de unidade entre igrejas brasileiras até de fora. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para vocês aqui, um dos temas, não só por causa da Semana de Avivamento, que Deus mais ministra ao meu coração, é o tema da unidade. Unidade entre as igrejas, unidade nossa com o próprio Deus, unidade na nossa casa, o lugar difícil de ter unidade, meu irmão. É ou não é verdade? Acho que um dos mais complicados. A igreja é difícil, mas a nossa casa às vezes é mais difícil ainda. A unidade com o nosso próximo. Será que dá para escolher o próximo? Né? Bem curitibano o pensamento, que a gente gosta mais de ser meio seletivo nos negócios assim, né? E eu queria trabalhar com vocês um pouco dessa direção. O tema da mensagem, para quem gosta de anotar, aí é para que todos sejam um. Mas eu quero trabalhar um pouquinho com você hoje aqui, essa direção dessa mensagem, também tendo a ver com o teu chamado e com a tua vocação, com aquilo que Deus tem para fazer, está fazendo e quer fazer através da tua vida, de um chamado não só para a unidade, mas um chamado da presença dele na tua vida de uma maneira diferente, distinta também. Amém? Além de todo esse trabalho aí, né, com a igreja e com o SDA e outras coisas mais, Deus tem também me abençoado na minha família. Né? Hoje a minha esposa não pôde vir, né? Hoje ela mandou meu segurança particular, o Bernardo, que está aqui, né, com a gente, que é de Guarapuava, na verdade, até, então já está bem em casa, mas já está em Curitiba há um tempo e é um dos ministros nossos lá de adoração, de louvor, e um amigo querido que Deus trouxe para a nossa família. Mas sou casado e minha esposa é ministra lá na igreja também, e ela cuida da orquestra da igreja. O negócio é diferente lá, viu, gente? Temos 2 filhas, a Lúcia de 5 anos, a Liz de 2. Vou falar delas da mensagem também, porque pai coruja fala dos filhos da mensagem, e eles que se tratem com o psicólogo um dia lá no futuro, depois que o pai e a mãe expõem mesmo as crianças, não tem jeito. E
para a graça, para a glória de Deus, aí está chegando a terceira em dezembro. Coisa boa, né, gente? É uma benção aí. Glória a Deus. Se quer ver mais, quer conhecer a família toda, depois você entra nas redes sociais aí depois e procura lá do Ministério da Juventude, o One Ministério ou as minhas próprias, Lucas Zub, que é o lado ucraniano da família. Zub significa dente. Deve ter algum dentista na família, mas não tem a ver muito comigo, tá? Não tem jeito, né? Lucas Zub Dutra, você vai achar lá depois já direto, tá? Fica mais fácil. Amém, gente? Vamos para a mensagem, então? Ou melhor, antes que eu me apresso. Você está ansioso pela mensagem. Você que está curioso para saber o que é essa mala aqui, para de ser curioso, meu irmão. Tudo no seu tempo, daqui a pouco você vai saber também. É só para manter a tua atenção esse negócio aqui, tá? Mas eu trouxe alguns livros, que é uma direção que Deus tem dado também, que é uma maneira da mensagem chegar de uma maneira diferente para muitas outras pessoas. Hoje a gente tem a internet, né, Reels e os cortes de mensagem, mas eu trouxe para vocês aqui alguns livros. Não tem muito, gente, porque está acabando mesmo lá, vou ter que fazer umas edições novas. Esse primeiro aqui é o Somos. Esse livro aqui, ele trata da nossa identidade em Cristo Jesus. Ele não é um livro direcionado para a questão de gênero, que alguns perguntam porque fala de identidade. Não, ele vai trabalhar cada capítulo o que a palavra de Deus fala que nós somos em Cristo. E a palavra fala muito sobre isso. A palavra fala que nós somos filhos, a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos sacerdotes, e por aí vai. O resto não vou dar spoiler, você que compra o livro depois e vai na Bíblia, na tua palavra, que você vai achar lá depois também, né? Para te ajudar. A gente tem usado isso aqui tá, em algumas igrejas com grupos de estudo de célula, grupo pequeno também, tá? O outro livro aqui, Decore Salteado. Eu peguei vários textos da Bíblia que são muito conhecidos, que a gente sabe de cor, mas normalmente não sabe o que significa ou não necessariamente vive aquilo de verdade. Por exemplo, não sei se na tua família acontece isso, tem umas casas no nosso Brasil aí que tem o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. É ou não é verdade? A casa da avó tem, né? Por quê? Quer que proteja. Mas pergunta para a avó o que diz lá. Não sabe. Ela quer a bênção, mas não quer também, né? Tem que pagar o preço, meu irmão. Vamos decorar. Então, qual é a questão? Não adianta decorar, tem que viver o que a palavra diz. Quer ver um negócio que acontece? Eu acho que é só nos batistas, viu, Eclis, que acontece? A gente vai fazer entrevista de batismo lá na igreja, e aí o pessoal, uma das perguntas fala assim, você lembra de algum versículo da Bíblia que você tem de cor aí? Os caras não tem, não lembram, pastor, não lembro, mas tem um lá, aquele lá, como é que é, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal... Gente, nem João 3,16 os caras sabem de cor, gente. Tá feia a coisa mesmo, de verdade. Agora, muito mais do que saber de cor, será que você vive o que diz realmente João 3,16? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Ou quando vai falar de um dos menores versículos, não é o menor, Jesus chorou. João 11,35. Tá, mas chorou por quê? Deve estar chorando por tua causa, né? Que nem faz devocional direito, não é possível, né? Que negócio complicado aí. Você que está passando vergonha aí, por aí afora, na cidade de Guarapuava e tudo mais, né? Então, assim, vamos tentar aplicar de verdade. Então, esse livro vai falar um pouquinho sobre isso e como a gente não só decorar e aplicar esses textos muito conhecidos da palavra de Deus na nossa vida, para abençoar a tua vida. E o último deles, que é um xodózinho lá em casa, eu nunca imaginei que eu ia escrever livro para criança. Histórias bíblicas na visão dos animais. Eu confesso para você, já fica uma parte da mensagem junto aqui nesse livro aqui, que nunca imaginei nada assim, e eu amo contar histórias para as minhas filhas, dentro de 4 paredes, nós lá só inventando um monte de coisa. E um dia eu estava contando história para minha filha antes de dormir, e ela pegou a Bíblia dela e entrou naquela que as crianças mais amam, porque criança gosta de bicho, né? Criança pequena ama animal. A Arca de Noé. Resolvido, tem um monte de bicho, um casal de cada espécie, dá para viajar lá um monte. E ela falou assim, papai, não pode ser outra história? Essa aí você já contou, a mamãe já contou, a vovó já contou, o tio lá da igreja contou também já, não tem outra, papai. Cansei dessa, falei, meu Deus, minha filha está perdida, gente. Não quer saber da Bíblia mais? Não é possível um negócio desse. Aí eu falei, mas você já ouviu a história da tartaruga da Arca de Noé? Eu falei assim, essa não, papai. E eu comecei a inventar uma história de uma tartaruga, porque tartarugas vivem, algumas espécies, mais de 120 anos. Você conhece de Bíblia, sabe que é o tempo que levou para a arca ser construída. Se não sabia, está nós um pouquinho mais também, já em nome de Jesus. E aí, comecei a contar a história de uma tartaruga que viu a arca ser construída, o trabalho que deu, mas um dia ela foi escolhida junto com a vovó tartaruga para entrar na arca, e os netinhos estavam perguntando uma história legal para o vovô tartaruga contar para eles lá também. Só que o problema foi no outro dia. Falou, papai, tem outra história? Falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei dos corvos que alimentaram Elias, o profeta, e comecei a inventar uma história do corvinho e do corvão, 2 corvos que normalmente são egoístas e não gostam de compartilhar a comida, e Deus pediu para eles compartilharem a comida com o profeta. E por aí vai, várias histórias aí para ajudar as crianças a dormir, em nome de Jesus, antes do pai ou da mãe dormir, porque acontece bastante também na paternidade, né? Mas já fica ali também algumas, esse tem um pouquinho menos, que está acabando lá também já, os exemplares, mas cada um deles, gente, R$30 só,
né, para abençoar. Depois você passa lá, vê lá o que você quer ficar, quer levar, quer abençoar a tua vida também, para você poder crescer. Gente, o crente tem que ler, tem que estudar, tem que aprofundar, né? Além da Bíblia, tem muita literatura legal, tem muito conteúdo bom, de gente boa aí, com gente com conteúdos maravilhosos para a gente poder crescer em nome de Jesus. Amém? Bora. Hoje eu vim aqui trazer essa mensagem para falar não só de unidade, mas do teu chamado, mas eu vim aqui, em nome de Jesus, para alinhar o teu coração com o coração de Deus. Quando a minha primeira filha nasceu, eu fiz vários cursos, eu li vários livros, minha esposa também, e eu achava que eu sabia alguma coisa. E normalmente quando um pai chega em casa, né, depois daqueles dias do hospital, que é maravilhoso, por quê? Porque tem enfermeira, tem médico, tem auxiliar, tem o que você precisar lá, você grita e alguém vem te ajudar. O problema é depois daqueles dias do hospital, que a criança acabou de nascer, você chega em casa, fecha a porta, tá você, tua esposa e uma criança. Com todo o conteúdo PhD que você tem, já que você leu, decorou lá de um monte de coisa. Só que todo o conteúdo você vai ver, muita coisa ajuda, mas não tem como aplicar tudo aquilo na criança. Você lê um negócio e, se você fizer isso, a criança dorme. Não dorme, gente. É diferente o negócio. E aí teve uma madrugada, acho que lá pelo 2º ou 3º mês da minha filha, que ela não parava de chorar por nada, gente. Eu já tinha tentado de tudo, gente. Eu estava chacoalhando, eu estava pulando, estava dando volta já também. Eu estava em jejum, não tinha como comer também. Eu estava orando, intercedendo, clamando. E é batista, pastor, mas estava de tudo que podia fazer lá já. Até em línguas estava falando, já não tinha jeito. E aí, sabe o que aconteceu? Nada, eu não dormia por nada. Gente, eu estava exausto, não sei mais o que fazer. E aí eu lembrei, já tinha feito, né? Os pais aí já sabem, né? A bolsinha de sementinha na barriga, o banheirinho de ofurô, tudo, gente. Trocado fralda, tinha colocado fralda até na cabeça da menina, já não é possível. Aí, lembrei que uma vez, lá no hospital, uma enfermeira falou para mim assim, olha, papai, mamãe, se um dia a criança estiver chorando muito e ela não parar de chorar por nada, você vai tentar de tudo, mas se você colocar essa criança bem pertinho do coração, o ouvido dela, do coração do pai ou da mãe, ela para de chorar. Mas, gente, eu tinha lido os livros, eu sabia de muita coisa, mas não tinha experiência ainda. E aí chegou lá, tinha tentado de tudo, o que custa tentar esse negócio? Aí eu coloquei ela bem pertinho assim no meu colo, coloquei bem pertinho do coração, sentado na cama, desesperado. E à medida que ela foi ouvindo os batimentos do meu coração, ela foi parando de chorar. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me visitou, porque ele também visita os batistas, e falou assim, Lucas, você é igualzinho a tua filha. Você é inquieto, você está fazendo um monte de coisa por aí, mas o que você mais precisa é voltar para o meu colo e alinhar o teu coração com o meu coração. Eu vim aqui hoje alinhar o teu coração com o coração de Deus através dessa mensagem. Queria que você deixasse aberto a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, um dos textos mais conhecidos que falam sobre unidade. E eu quero olhar com você do versículo 1 até o versículo 6, mas principalmente nos primeiros versículos desse texto. Deixa aberto aí que a gente já vai chegar no texto. E sabe, uma das direções mais fortes que Deus tem trazido na minha vida e no ministério é que nós, como igreja, como cristãos, precisamos aprender cada vez mais a andar em unidade. Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, muito interessante, que ele fala que uma igreja dividida é uma ofensa para o mundo. Mas deixa eu potencializar um pouco mais do que uma igreja, ou igrejas até divididas, se a palavra de Deus fala que a igreja é como uma família, eu posso trazer e dizer que uma família dividida também é uma ofensa para o mundo, quando Jesus é o Senhor daquela casa. E sabe, a unidade é um termo pouco falado, mas extremamente necessário na nossa vida, para que a gente possa viver integralmente aquilo que Deus tem para realizar através da nossa vida. E sabe, a unidade do corpo de Cristo, a unidade na tua casa, a unidade tua com o Senhor e com o teu próximo, é um dos temas que o Senhor mais quer trabalhar na nossa vida, mas infelizmente é um dos temas que o inimigo mais tem conseguido vitória em nos dividir, nos afastar e trazer tanta situação complicada e muitas vezes vergonhosas no corpo de Cristo. E a unidade é extremamente importante para não só alinhar o teu coração, mas alinhar o teu propósito, alinhar o teu chamado e alinhar a vocação daquilo que o Senhor tem te chamado você para realizar e fazer através da tua vida. E sabe, é interessante porque um dos maiores desafios da igreja, ao meu ver pelo menos, é caminhar em unidade, assim como uma família deveria caminhar de verdade. Mas a grande verdade é que nós sofremos de uma patologia extremamente complicada, a patologia da fragmentação. Uma doença silenciosa e muito antiga, baseada em uma estratégia do inimigo já usada há milênios para dividir. Ele usa o nosso ego, ele usa falsas impressões, ele usa coisas da nossa cabeça e situações simples, às vezes, do dia a dia, para simplesmente causar inimizades entre nós e a gente não conseguir caminhar em unidade. Mas a palavra de Deus vai dizer que casa dividida não prospera.
Irmão, nós precisamos aprender cada vez mais a caminhar em unidade. E sabe, a estratégia que o inimigo tem usado é muito antiga e muito simples. Dividir e conquistar. E a gente cai nessa estratégia tão facilmente nos nossos dias e nas nossas igrejas. E sabe, a divisão faz parte da história da humanidade, mas nunca deveria ter feito parte da história da igreja de Jesus. Mas olha só como acontece na Bíblia. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Saul e Davi, Reino do Norte, Reino do Sul, os judeus, os gentios, ou então, pensando na história da igreja, o cisma do Oriente, 1054, reforma protestante, é tanta divisão. Eu estou falando só na parte histórica, não vou nem entrar nos nossos dias em divisões e coisas que a gente vê nas redes sociais por aí, de igrejas passando vergonha em rede social por aí, expondo coisas que não deveriam ser expostas dessa maneira, porque o que falta é unidade. Sabe, já passou da hora da gente começar a reescrever a história do cristianismo através da unidade do corpo de Cristo. E essa história começa através de um convite muito antigo do Senhor Jesus. E é interessante porque a carta de Efésios, escrita por Paulo, ela tem uma temática não só da unidade, mas ela traz algo muito antigo, que é o primeiro passo para a unidade. Que é quando Jesus chega para nós e fala assim: ei, anda comigo. Não estou falando o que você tem que deixar, não estou falando o que você tem que abrir mão, anda comigo. Comece a caminhar comigo. E esse é um do tema principal da carta de Efésios. Andem com o Senhor Jesus. Comece a caminhar comigo de verdade, conhecer o meu coração. E a partir disso, vocês vão começar a caminhar cada vez mais em unidade, porque vocês conhecem o meu coração e vocês conhecem o coração do próximo também, na verdade. E é interessante, porque ele vai falar sobre nós andarmos de maneira digna com relação à nossa vocação. Entre os capítulos, capítulo 4 vai falar sobre andar em pureza, capítulo 5, andar em harmonia, e capítulo 6, andar em vitória em nome de Jesus. E sabe, andar é um verbo, andar é uma ação, é um convite feito por Jesus para todos aqueles que querem entender o seu propósito, o seu chamado de começar a caminhar com Ele de verdade, não só por alguém que eu conheci na minha família, não só por alguém que fui apresentado, não simplesmente porque é aquilo que minha família já vive, mas alguém que eu conheço de verdade, porque andar com alguém por muito tempo quer dizer que você conhece aquela pessoa de verdade. E sabe, eu quero falar a verdade com você hoje aqui, porque a unidade ela vai contra a minha vontade, porque curitibano não gosta de unidade. É ou não é verdade? A gente não gosta, a gente prefere estar com os nossos próprios grupos. Agora, é interessante, sabe por quê? Ela vai contra a minha vontade porque ela vai exatamente contra o meu próprio ego. Porque caminhar em unidade tem a ver com amar quem Deus ama. Caminhar com pessoas que às vezes eu não gosto também. Lidar com situações que eu não gostaria de lidar muitas vezes. E o Senhor vai constrangendo o meu coração, trabalhando no meu coração para eu começar a caminhar diferente desse jeito. Agora, como é que a gente pode ser um se a gente é tão diferente? Tem os curitibanos, complicado, povo de lá. Tem os bugre, tem os polacos, a região tem bastante aqui também, né? Tem o pessoal de Pato Branco, que se acha demais também. Estou falando só do Paraná, gente. E nem cheguei no litoral ainda também. Que negócio difícil, gente. Se só num estado que nem é tão gigantesco assim, já é um negócio complicado. Imagina agora numa igreja. Que vem um pessoal de culturas totalmente distintas, diferentes, complicadas às vezes, com bagagens estranhas até muitas vezes. E sabe, é interessante porque realmente só através de Cristo nós podemos alcançar essa unidade do Senhor. E o que Paulo quer ensinar para nós aqui hoje, através desse texto, é que mesmo em uma igreja, em uma família, nós podemos encontrar a unidade da fé e realinhar o nosso propósito com o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá para o texto? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa conferência tão especial aqui nessa igreja, mas pedimos, Pai, que não apenas as palavras que já foram faladas possam ter morada no nosso coração, Deus, mas que damos liberdade para o Senhor agora de realinhar o nosso coração com o teu coração, Pai. Queremos entender mais profundamente a tua unidade do Espírito, à medida que entendemos que a unidade é algo da Trindade, e a maneira como o Senhor se revela através da Trindade é a maior ilustração de unidade da tua palavra. Mas a partir disso, queremos entender também a nossa vocação, o nosso chamado
a direção que o Senhor tem para cada um de nós aqui hoje, nessa tarde. Damos liberdade para o Senhor ministrar os nossos corações. Fala conosco nesse tempo, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Paulo mostra aqui através desse texto que nós podemos, através do Santo Espírito de Deus, caminhar em unidade. E hoje eu quero olhar com vocês aqui para esse texto e entender como que nós podemos viver essa unidade do Espírito para revelar ainda mais a nossa vocação, o nosso chamado, e o nosso coração está alinhado com o coração de Deus. E sabe, é interessante porque isso revela a obra do Senhor na nossa vida. Eu quero falar sobre essa grande obra do Senhor através da unidade. Primeira lição que o texto nos mostra aqui é que a obra da nossa vida, do Senhor, ela acontece pela vocação. Para aquilo que Ele nos chamou de verdade. Olha só o que diz o primeiro versículo. Na versão NVI vai falar assim, ó, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu acho interessante quando a gente lê numa outra versão, na versão da Revista Atualizada, que o começo do versículo vai dizer assim, rogo-vos, pois. Esses dois termos são extremamente interessantes e importantes para entendermos mais profundamente esse texto com relação ao original da versão grega. Mas é interessante porque aqui, quando ele fala rogo-vos, pois, o que ele está dizendo? Olha, o que eu escrevi desde o primeiro, segundo, terceiro capítulo até aqui, estamos chegando no capítulo 4, porque naquela época não havia divisões dos capítulos ainda também, numa carta escrita totalmente junta, ele vai dizer, olha, a partir disso, o que eu estou tentando mostrar é que você tem que dar sequência, ou tudo que eu falei até agora, eu rogo para que a partir de agora, vocês possam começar a caminhar realmente em unidade, mostrando que a vida cristã não se baseia apenas na ignorância, mas no conhecimento de Cristo de verdade. E sabe, o termo rogar indica que alguém nos chama para viver para a sua glória. Não apenas no padrão do Antigo Testamento que dizia assim, se você me seguir e andar comigo, eu o abençoarei. Já agora, na verdade, no padrão do Novo Testamento, com relação a Jesus, o padrão muda um pouco, porque ele não fala só com relação à própria obediência, não como algo para conseguir algo em troca, mas ele vai dizer, olha assim, ó, eu já te abençoei, a minha presença já foi colocada sobre você, então a partir disso, caminhe comigo. Você está entendendo a diferença? E olha como é importante, à medida que a gente começa a estudar mais o texto, porque as palavras aqui, vocação e chamado, têm a mesma raiz do grego, que representa kaleo. Kaleo significa um chamado, um convite para que possamos caminhar com o Senhor de verdade. E sabe, é interessante porque uma das grandes crises que existem em meio à juventude, em tantos lugares, é uma grande pergunta, que tem a ver com a nossa identidade. Para que o Senhor me chamou? Para que um dia Ele usou a minha vida? Por que um dia eu fui num culto, levantei a mão, aceitei a Jesus, isso transformou a minha vida, mas o que o Senhor quer fazer a partir disso? O que Ele quer usar a minha vida? Será que é o ministério tempo integral? Será que é parcial? Será que é aqui? Será que é em outro lugar? O que o Senhor quer revelar e o que o Senhor quer falar para cada um de nós? E sabem, isso parece muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque nem sempre na igreja ou na nossa família, no nosso trabalho, nós cumprimos aquilo que nós somos chamados para fazer. Vamos falar a verdade, tem uns caras aí, o cara se forma num curso e trabalha com outra coisa. Tem alguma coisa meio estranha esse negócio aí. Isso acontece muito. Mas essa é uma boa pergunta. Você tem noção? Será que você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer? Ou melhor, aquilo que Ele te criou para fazer? Será que você está entendendo um pouco sobre isso? Será que a tua vocação, será que Deus te chamou? E sabe, é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes nós imaginamos que a nossa vocação tem a ver com o nosso chamado. Não, mas é que, pastor, você não conhece a minha vida, mas o meu chamado, desde o ventre materno, tem uma palavra que o profeta, que o pastor colocou na minha vida, que não sei quem falou, e eu tenho um chamado para as nações, e o meu caso é a África. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Mas, deixa eu te falar um negócio. Se você vai ser alguém, um pastor, um missionário, um crente, um líder na igreja, nada disso tem a ver com o teu chamado, meu irmão. A tua profissão também não é o teu chamado, a tua profissão é a tua ocupação. Por melhor que ela possa ser. Nada disso tem a ver com o teu chamado, espiritualmente falando, nem mesmo com a tua vocação. Só que às vezes a gente mistura um pouco mais, porque a gente fica imaginando o que o Senhor quer trabalhar a partir disso, já que eu tenho essa profissão aqui, Deus vai usar dessa maneira. E pode usar, realmente. Mas eu queria olhar com você para um outro texto da palavra de Deus. Não sei se você lembra, por exemplo, de Lucas, capítulo 1, quando Zacarias foi visitado pelo anjo, ele que estava junto com a sua esposa Isabel, havia duvidado que ela havia ficado grávida, porque os dois tinham já uma idade bem avançada,
E aí, eu não sei se você lembra, mas no capítulo 1, ele tem uma conversa com o anjo, com Gabriel. E ele pergunta para o anjo, mas o que você está fazendo? O que você faz? Ou melhor, qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? E sabe o que ele responde? Eu permaneço na presença. E da presença eu trago as orientações e direções para a tua vida. E sabe, isso fala muito no meu coração, porque na verdade o que está sendo revelado nesse texto aqui, num chamado, numa vocação de Gabriel, que tem a ver conosco também. E sabe, o teu chamado não é ser pastor, meu irmão, nem o meu. O teu chamado não é ser missionário, não é ser pregador itinerante, não é ser um evangelista, um discipulador, um líder. O teu chamado é somente um: permanecer na minha presença. E da presença vai vir a direção, da presença vai vir a vocação, da presença eu vou impulsionar você e revelar no tempo certo, da maneira correta, tudo aquilo que eu quero realizar através da tua vida. E sabe, é interessante porque quando a gente para pensar em alguns outros textos bíblicos, por exemplo, Lucas capítulo 15, que fala sobre as parábolas da alegria, sobre a ovelha perdida, o filho pródigo e a dracma perdida. Todas essas parábolas falam de algo que se perdeu e da alegria de quando aquilo que havia sido perdido foi encontrado. Mas para mim, uma das parábolas mais interessantes é a da dracma perdida. Porque naquela época, ou essa parábola, na verdade, vai contar sobre uma mulher que perde uma dracma, uma espécie de moeda, naquela época, da sua casa e começa a arrastar os móveis até que ela consegue encontrar essa dracma e fica feliz com isso. Afinal de contas, todo mundo que perdeu algum dinheiro, você achar, vai ficar feliz também. Não é verdade? Aquela nota de R$100, então, né? 200 que a gente nem vê por aí, então, nossa, mais ainda. Agora, olha só que interessante. Quando você vai aprofundando o texto, na verdade, a dracma, naquela época, não só com relação ao valor monetário, naquele caso dessa mulher que havia perdido na sua casa, ela tem a ver com era mais uma das dracmas que faziam parte das 10 dracmas que faziam parte de uma estandarte, uma espécie de uma coroa, mais ou menos assim, que tinham essas moedinhas colocadas nela. Se ela saísse de casa sem uma daquelas dracmas, é como se ela não tivesse o seu valor total diante da sociedade. O que o texto está dizendo para nós, na verdade, é que a dracma perdida são coisas que já são nossas, que estão perdidas dentro da nossa própria casa ou dentro de nós, que precisamos ter esforço, arrastar os móveis para encontrar coisas e paixões que Deus já colocou em nós e que muitas vezes nós não estamos entendendo ainda de verdade. Eu creio muito que Deus trabalha a nossa vida e através da nossa vida, através de paixões que Ele colocou em nós. Olha só que interessante. Lá na igreja, ano passado, a gente começou um grupo de uma guilda. Sabe o que é guilda? Faz assim com a cabeça. Eu já explico, não tem problema. Sabe esses jogos de mesa, jogos de RPG, essas coisas assim, meio nerd, tá? Mas é claro, né? E o cara da igreja começaram a falar: pastor, podemos fazer assim para fazer evangelismo, tentar trazer visão? Pode, vai lá, não tem problema. Começaram a fazer, no ano passado, acho que tinha umas 8 pessoas só, que já é um milagre lá, né? Aquela coisa toda. Em um ano, tem mais de 90 pessoas participando todo sábado à tarde, gente se convertendo, sendo batizada, participando dos cultos da igreja, mas os caras vêm, às vezes, vestidos com umas roupas meio diferentes, gente. Bem diferente, na verdade. Mas é um grupo que a gente não alcançava nunca. Mas Deus está trabalhando através dele das paixões que Deus colocou no coração deles. Eles amam passar uma tarde jogando lá os jogos e viajando nas mitologias, aquela coisa toda. Não são todos que a gente deixa jogar lá na igreja, é claro, mas olha só que interessante. Como é que Deus pode trabalhar paixões que Ele colocou em você para você ser usado ainda mais para que a glória dele possa aumentar, a igreja possa expandir e pessoas sejam alcançadas para Ele? E existem coisas que Deus colocou no teu coração, na tua vida, porque foi Ele que te formou, Ele que te preparou, e o que Ele mais quer é que você consiga encontrar o quanto antes algumas paixões que Ele colocou na tua vida, para que você possa usá-las da maneira correta. Sabe por quê? Qual o problema? Ah, pastor, não, mas a minha vocação é essa, eu tenho uma profissão tal, eu quero ser isso ou aquilo. E você está preocupado tanto com a tua profissão, sabe qual que é a desculpa? Não sei se acontece em Guarapuava, mas lá em Curitiba é assim, ó. Os caras assim: pastor, agora eu não vou poder liderar porque eu estou começando agora o vestibular, então eu preciso estudar, focar. Não sei se aqui também é esse negócio. Eu digo, o negócio é complicado. Aí eu falo: não, então passando o vestibular, pastor, não importa, lá eu vou voltar, eu vou liderar, eu vou cuidar de gente, em nome de Jesus. Aí daí eu falei: não, pastor, agora eu comecei na faculdade, né, então comecei um estágio, tu tem tempo. Agora tem as provas aí no final do semestre, está complicado o negócio, não posso servir na igreja, né, e tudo mais. Aí daqui a pouco passa a faculdade. Não, no final da faculdade, não, pastor, agora é TCC. Está complicando que, nossa, se não fizesse TCC, aí, meu Deus do céu, minha vida vai acabar, não tem jeito. Acabou a faculdade, acabou o TCC, passou, começou a trabalhar. Agora não estou sem tempo, estou trabalhando e está no estágio, preciso ser contratado. Ah, pastor, agora comecei uma pós-graduação, então não estou com tempo para a igreja, para Deus aí também. Ah, pastor, acabou a pós, estou trabalhando, cresci na empresa, virei trainee, pastor.
Fui contratado lá na empresa, agora estou mais forte lá também ainda. E o pessoal pagou. Você acredita? Olha que Deus é bom, pastor. Deus pagou para mim, o pessoal colocou lá para eu fazer agora um mestrado. E o doutorado e o pós-doc. Ah, pastor, mas agora eu casei, pastor. Né? E eu vi na Bíblia um dia lá que quando o cara casa no exército de Israel, ele tem que ter 1 ano fora, né, pastor? Então eu estou aí, né? Já faz uns 10 anos que está fora, mas agora ele tem que estar fora também, o espertinho. E quer usar a Bíblia a seu favor, mas tudo bem. Aí chega lá, os outros textos não quer usar, só quer o que favorece, né? Mas eu conheço, o eleitorado é muito diferente, não. E aí, passa o tempo, pastor, então agora que eu ia voltar, pastor, você não acredita? Olha que bênção. Minha esposa ficou grávida, pastor. E sabe, meu irmão, qual o problema? O tempo vai passando. E a vocação da presença sempre foi a mesma. Mas você fica dando desculpas e mais desculpas e mais desculpas e não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe por quê? Quando eu vou para a presença, eu cumpro a minha vocação, o meu chamado de permanecer na presença, da presença ele traz direção. Da presença ele revela o que eu quero que eu faça. E o que ele quer que você faça não é simplesmente passar no vestibular. Ele quer usar o vestibular, usar a faculdade, usar o trabalho, usar os estudos, qualquer que seja, usar a tua família para revelar a glória dele por onde você for. Eu acho interessante, porque muitas vezes o nosso problema em meio a tudo isso é que a gente não consegue entender o nosso papel. E a gente fica em crise, em dúvida muitas vezes, porque nós confundimos, sabe o quê? Tarefas e responsabilidades com vocação. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Deus me chamou para fazer de verdade. E a presença dele. Mas o problema é que isso fica muito atrelado nos nossos dias, porque a gente está cada vez mais viciado em dopamina, viciado em trabalho, viciado em realização, viciado em tarefa, de uma agenda ocupada. Mas, meu irmão, uma agenda ocupada não é sinal de alguém importante. Uma agenda ocupada ou cheia é sinal de alguém que é descontrolado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, olha que interessante. Muitas vezes o problema é que a gente fica tentando provar o nosso valor incansavelmente para Deus. Só que a gente esquece que a gente é filho, meu irmão. Filho não tem que provar o valor para o pai. Filho pode fazer as presepadas que faz, continua sendo filho miserável. Mas continua sendo. E sabe, você fica tentando trazer a atenção de Deus para a tua vida porque você está realizando a obra. Está servindo em 20 ministérios e está exausto. Serve em 2, meu, tá bom já, tá tudo certo. Benção. Mas o cara serve tanto que ele não consegue fazer nem devocional, não assistiu um culto e não percebeu que ele virou um ativista religioso, mas não alguém que permanece na presença de verdade. Sabe, não sei como é na tua vida, mas eu lembro que alguns anos atrás, no começo do ministério, eu tive uma fase muito difícil e cheguei a ter uma estafa. Deu uma colada nas placas lá, o tico e teco deram uma desentendida lá em cima, lá, não teve jeito, né? Porque eu apertei demais, estava trabalhando com um maluco condenado, porque, gente, eu trabalhava antes com marketing na parte de bancária, na parte de eventos, e trabalhava pra caramba. Quando eu saí de lá, eu falei assim, agora que eu vim trabalhar para Jesus direto, eu vou arrepiar, então agora não tem mais tempo para nada. Só que a gente esquece que a gente é humano, a gente não aguenta também. E aí, fui no psicólogo, para dar uma olhadinha lá, né, o que está acontecendo e tal. E foi interessante porque ela fez algumas perguntas depois de algumas sessões que mudaram muito a minha vida. E ela falou assim, Lucas, você acha que se Deus estivesse no meu lugar aqui, conversando com você, sozinho, e visse você exausto, cansado, sobrecarregado, você acha que ele ia pedir para você fazer mais, que é o que move mais teu coração? Eu falei assim, não. Acho que ele só ia pedir para eu voltar para o colo dele e desfrutar da presença dele. Sabe, você está tentando provar o teu valor para Deus, para os seus líderes, pastores, pais. Para, filho. Volta para a presença. Não existe nada mais completo do que a presença de Deus. Essa é a nossa vocação. E não a profissão. Volta para a presença. A minha presença dá direção, a minha presença traz unidade, a minha presença é a sua vocação. E sabe, nós confundimos muito as coisas porque, às vezes, os papéis numa família são invertidos. Por exemplo, um pai numa família com crianças que não está nunca presente, mas traz vários presentes, os presentes mais caros, aqueles maravilhosos, que todo mundo queria ter e ninguém tem. Mas não existe presente na face da terra que vai substituir a presença do pai naquela casa. As crianças crescem, repletas dos melhores presentes, mas debilitadas porque não tinham o que elas mais precisavam, que era a presença do pai delas junto com elas. Você está entendendo o que eu estou falando? E sabe, tem muita gente que está menosprezando a presença de Deus e quer só os presentes, mas não quer a presença dele com você. Sabe por quê? A presença dele constrange. A presença dele dá direção. A presença dele revela áreas da nossa vida que são pesadas e complicadas de serem tratadas ainda também. Segundo lugar, senão o pastor se empolga aqui, perdão, gente, que eu nunca vi pastor que gosta de falar, parece que é o pastor Weckles aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Nosso propósito primário é buscar a Deus.
A nossa vocação, nosso chamado é permanecer na presença. Segunda lição do texto aqui, a obra do Senhor tem que ser feita pelo amor. Versículo 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Irmão, qual que é o maior mandamento que a palavra de Deus nos apresenta? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Pessoal, tá bom da Bíblia, viu? Está bem, viu, Diego? Tá legal aí, viu? Tá melhor que lá na nossa casa, mas tudo bem. É assim, o jardim do outro sempre é mais verde, não tem jeito. Tá, mas vamos lá. Agora, é interessante porque amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com nós mesmos é o mandamento que Deus traz para nós. Agora, olha só que interessante. Como é que a gente, se Deus falar isso, como é que a gente não consegue amar quem Deus ama? Tem gente que às vezes a gente até odeia. Tem gente às vezes que a gente não consegue conviver. Tem gente que tem inimizade, coisas complicadas. Olha só o que Paulo fala sobre o vínculo da unidade, que o vínculo é o amor. Não precisa abrir, só acompanha comigo. 1 Coríntios 13, versículo 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Ou em Romanos capítulo 14 e 15, quando Paulo fala que nós devemos andar em amor. É interessante porque o termo usado aqui no texto com suportar não tem a ver com aguentar. Nossa, não aguento mais essa pessoa, estou suportando ela, que dificuldade, que negócio complicado. É interessante porque o termo grego aqui usado é o anekomai, que é o mesmo usado em Marcos capítulo 9, versículo 19, que vai dizer assim: então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? O termo usado de suportar tem a ver com sofrimento. É quando eu passo pelas mesmas dores que você está passando, e a empatia que eu tenho pela tua vida e o amor que eu tenho por você faz com que você, quando está passando por algo difícil, pesado e complicado, eu esteja me compadecendo a tal ponto que eu esteja tentando ao máximo sentir as tuas dores, ou melhor, me colocando no seu próprio lugar, que na verdade é exatamente o que Jesus fez por nós, quando ele se coloca no nosso lugar. E por isso que o termo suportar não é nesse sentido só de sustentação, mas é sofrer com você. Mas é interessante porque às vezes a gente está sofrendo, mas a gente está feliz porque o outro perdeu. É ou não é verdade? Você para de ficar triste porque o Palmeiras ganhou hoje, meu irmão. É, Diego? Glória a Deus. Corintiano invejoso. Fala, Deus. Precisa fazer time. A palavra de Deus fala para você se alegrar com os que se alegram, meu irmão. Você está em pecado, o corintiano principalmente. Fora o resto está secando, todo mundo está secando. Mas brincadeira, parte, voltando para o texto aqui, não aguentei, perdão, gente, vamos lá. Olha que interessante. Ou seja, o que o texto está falando para nós é: quem ama, suporta, tolera e sofre junto. Falando em sofrência, alguém aqui já sofreu por amor? Logo hoje, pastor, ela está aqui perto, pastor, não fala essas coisas. Quem nunca, vamos lá falar a verdade, quem nunca teve aquele amor platônico, quem nunca teve que depois de uma frustração amorosa devorar um pote de sorvete, né? Porque eu falar, sorvete ajuda bastante a dar uma, não resolve, mas dá uma amenizada pelo menos, né? Uma esfriada pelo menos ali, naquele coração partido da sofrência e tudo mais. Ou quem nunca teve aquela paixão, né? Por aquela pessoa que você sabia que a caçamba do teu caminhãozinho jamais seria capaz de suportar. Mas você mesmo assim queria fazer 500 viagens, mas não ia dar conta, meu irmão. É ou não é verdade? Quem nunca perdeu algumas noites de sono e rios de lágrimas por amor? Está entendendo agora, não é? Tem gente se identificando demais. Cuidado para não revelar as coisas aí também, tá? Mas eu lembro que quando eu era ainda, acho que no começo da adolescência, uma coisa assim, eu lembro que eu fiquei apaixonado por uma menina na minha sala da escola. Eu devia ter, acho que uns 11 ou 12 anos de idade, era bem novinho ainda também assim. E sabe aquele termo que você fala assim, que tem as borboletas no estômago? A pessoa chega perto e você fica vermelho. É ou não é verdade? Você não quer errar, pisar fora da curva, quer ter as palavras corretas. E na hora que você vai falar alguma coisa, só fala coisa errada. Não sai nada certo, não é verdade? Você está entendendo o que eu estou falando, né? E aí, gente, que negócio complicado. E aí um dia, fui falar com meu pai. Falei, pai, estou gostando lá daquela menina e tal, não sei o quê. O que eu posso fazer para declarar o meu amor por ela? Né? Parecia que o mundo ia acabar naquele momento. Aí ele falou assim, filho, eu vou te dar 10 reais. Eu falei assim, 10 reais, pai? Na época que 10 reais valia alguma coisa, hoje em dia está cada vez menor, né? E ele falou assim, como presente para ela. E eu resolvi, fui lá, comprei um ursinho de presente para ela. Mais ou menos como esse aqui, ó, quer ver? Você que estava curioso, né? Deixa eu tirar daqui. Ó, não é o mesmo, né?
mais ou menos. Aí escrevi uma cartinha para ela, cheguei lá na escola, chamei ela para conversar com uma sacolinha toda bonitinha lá, para entregar o ursinho e a cartinha para ela. Ela leu a cartinha, aquela megera, virou as costas e foi embora. E nem devolveu o ursinho, você acredita, meu irmão? Que pessoa pecadora, né? Não é possível um negócio desse. E já foi, não pode nem ser obrigado, né? Nem ser agradecido, né? Gratidão, porque não era crente também, né? Pecadora lá, vai para o inferno mesmo, não tem jeito. Mas olha que negócio complicado. Se eu não me engano, o nome dela era Cíntia. Tem alguma Cíntia entre nós? Não. Às vezes dá uma tremida no meu zoinho assim, só de pensar, né, na frustração amorosa. Até parece, brincadeiras à parte, hein, gente? Mas sabe o que é interessante? As frustrações ou esse amor de sofrer, né, a decepção amorosa, ele se compara muito a exatamente esse termo. Será que nessa busca da nossa vocação, do nosso chamado, a gente ama as pessoas que Deus ama ao ponto de nos colocar no lugar delas e sofrermos com elas, por elas, ou nos entregarmos no lugar delas em algum momento? E sabe, esse é um dos principais motivos de por que a gente não consegue caminhar em unidade. A gente não consegue enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. A gente enxerga as pessoas pelos seus passados, pelos times que elas torcem, ou por qualquer outra coisa que não é a maneira que Jesus olha. A gente olha pelas nossas traumas, e as óticas são totalmente diferentes. Mas a gente olha as pessoas não como filhos de Deus. A gente olha aqueles que a gente quer olhar de verdade, mas não todo mundo. E sabe, isso afeta completamente a nossa vocação, o nosso chamado, porque a gente não consegue amar quem Deus ama de verdade. É interessante porque em Deuteronômio, capítulo 27, um outro texto que fala sobre unidade do corpo de Cristo, ele vai falar sobre como você deve montar, naquela época, um altar com pedras para regerar o holocausto, o sacrifício daquela época. E é interessante que ele vai falar, você tem que juntar algumas pedras, essas pedras não podem ser trabalhadas com peça de metal, e é importante para o entendimento do texto. Por quê? Era pedra bruta. Essa pedra, dependente da forma dela, elas eram encaixadas umas nas outras da melhor maneira possível, para que juntas, nesses encaixes, difíceis de serem encaixados muitas vezes, elas pudessem gerar e formar um altar que sustentasse sem nenhum tipo de massa, de argamassa, alguma outra coisa, a não ser encaixadas umas nas outras. Mas isso representa a igreja de Cristo, porque a igreja que vive em unidade, ou se encaixa com os seus membros uns nos outros, sabe o que ela revela? O sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós deveríamos ser conhecidos pelo amor, mas muitas vezes nós não somos conhecidos pelo amor. Somos conhecidos pelo rancor, pelo ódio, pelo ego, por falar mal uns dos outros na internet. Não é verdade, gente. Falando da igreja toda aí, não é só a gente aqui. Olha como é complicado. Mas sabe como é que uma igreja revela Cristo? Quando anda junto. Sabe como é que uma família revela Cristo? Quando anda junto. Sabe como é que uma empresa revela Cristo? Quando ela anda junto. E é interessante porque o nosso chamado acontece do mesmo jeito. O nosso chamado ele é revelado pelo Senhor e o propósito da nossa vida quando a gente começa a andar junto. Porque às vezes a gente não concorda com alguma coisa da nossa igreja. Isso gera inimizade, divisão, e a gente não tem a sabedoria, a maturidade para ouvir o que o nosso pastor tem para falar, o nosso líder tem para falar. Porque a gente quer ser impetuoso e quer resolver a vida do nosso jeito. Mas, meu irmão, tem gente muito mais experiente que você, muito mais vivida que você, que às vezes está vendo coisas que você não está vendo ainda também. E às vezes o coração do teu pai, da tua mãe, de alguém próximo a você, de algum líder teu, está diferente do teu, com relação a um chamado, uma direção nova. Meu irmão, as coisas de Deus são pacíficas. E Deus quer trabalhar a dependência, paciência em você. Porque se Deus falou com você, vai falar com a tua liderança também. E vai resolver situações para que isso possa acontecer de verdade. Agora, é interessante porque tem coisas que Deus pede para a gente fazer que são difíceis, não são verdade? Normalmente tem a ver com dinheiro. Eu acho que o crente tem um lado, deve ter uma genética meio turca em algum momento da vida, não é possível um negócio diferente assim. Mas, outro dia, nós estávamos numa conferência de carnaval lá na nossa igreja, e vieram falar, pastor, tem um casal da igreja aqui que roubaram o carro deles aí durante a conferência, eles pararam na rua porque estavam sem dinheiro para pagar o estacionamento, né? E não vieram nem no culto hoje, estão bem apertados, e o carro eles usavam para trabalhar, está desesperado, sabe o que vai fazer agora? E aí eu fiquei compadecido com aquilo, né? Estava aprendendo a palavra, que eu tenho que aprender a sofrer uns com os outros,
Eu já pensei assim, não, então, se vieram me procurar, é porque como eu estou na posição de pastor, eu posso usar essa posição para chegar lá na frente. Gente, vou contar essa história, vai compadecer o coração de todo mundo vai ter empatia por esse casal, e vamos levantar uma oferta para aquele casal, como igreja, reunida, coisa linda, maravilhosa, do Senhor Jesus e tal, para comprar um carro novo para esse pessoal. E aí eu estava orando e pensei assim, tá, mas então se todo carro roubado for levantar a oferta, o negócio vai complicar. Essa conta não fecha também. E como é que eu vou saber se o cara é mesmo... Daqui a pouco vai fazer fila de gente com carro roubado aqui, que é segredo dar carro para quem foi carro roubado. Não dá para fazer assim também. E aí eu fui orar e Deus falou assim, não, mas você não está entendendo, eu quero usar você. Então, Deus, o Senhor está me usando eu para ser o arauto do Senhor nesse momento, para trazer uma mensagem e os corações serem alinhados e todo mundo trazer o mesmo valor da oferta. Eu falei assim, não, filho, não tem nada a ver com isso aí. É você. Não é você, filho, que um dia, lá no passado, quando Deus chamado para a tua vida, escreveu um cheque, coisa de velho, e colocou lá na sala que você usa na igreja, dizendo que tudo que é teu é meu? Eu falei, escrevi, Deus, mas não era bem esse o propósito de quando eu fiz esse negócio aí. Ele falou assim, então, eu só estou pedindo aquilo que é meu. Senhor, mas se eu fizer isso, é toda a reserva que eu tenho da minha família. Sim, mas você não depende de mim? E para pastor esse negócio é mais complicado às vezes, sabe? Eu falei, depende, Deus. Então, eu quero que você compre o carro para esse casal. Não é a igreja. Sim, Deus, tá, então, mas eu posso ir lá comprar, não preciso falar lá na frente. Não, eu quero que você fale lá na frente, porque eu quero que você levante uma oferta para a ação social da igreja. E eu fui lá na frente, falei, gente, só que sabe qual é o problema? Minha esposa não estava comigo. Pensa depois para contar para uma mulher em casa. Pedi até oração na igreja. Mas tem uma regra lá em casa, Deus falou, está falado. Não tem volta mais, né? Graças a Deus por isso. E aí, fiz lá o momento, expliquei. Gente, e está proibido qualquer um te dar oferta para o carro, que quem vai comprar sou eu. Mas eu não posso deixar você de ofertar também. E se você quiser, a gente quer levantar uma oferta para a ação social da igreja, que está com uma situação que precisa de ajuda lá e tal. Sabe qual foi o valor da oferta que foi levantado? O valor do carro. Olha como Deus faz as coisas. Mas, meu irmão, sabe qual é o problema? É você que Ele quer usar. É o teu bolso que Ele quer usar. É o teu tempo que Ele quer usar. Será que você ama as pessoas tão próximas dessa mesma maneira? Ou não, Deus? Eu amo até chegar ao ponto das finanças. Eu amo até chegar ao ponto de eu ter que ficar uma noite sem dormir. E sabe qual é a diferença? Que a gente consegue entender algumas vezes? O amor que Jesus tem por nós, Ele não faz conta. Mas a gente faz conta. Você já viu alguma vez uma mãe que tem que acordar um pai nas madrugadas, ficar cuidando do filho que não está dormindo por nada, contabilizar para mostrar para Deus, Deus, ó, essa noite eu fiquei 2 horas aqui fazendo essa criança dormir. No ano inteiro eu fiquei X horas. Não faz, por quê? O amor de Jesus não faz conta desse jeito. Não é assim que ele funciona. E olha que interessante. Quando Paulo fala sobre amor, ele fala sobre algo mais profundo do que apenas tolerar alguém ou suportar alguém. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 7, não precisa abrir. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E sabe, o amor que nós conhecemos na palavra é um sacrifício. E eu vim aqui dizer para você, para alinhar o teu coração, que você precisa aprender a se sacrificar pelo próximo. Para amar quem Deus ama de verdade e alinhar o teu chamado. Porque se você tem um chamado de Deus na tua vida, mas você não ama quem Deus ama, tem alguma coisa errada nesse chamado. Terceiro e último aqui, que o pastor está empolgado. A obra através da paz, ou o vínculo da paz. Olha só o que diz o versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe, para que nós possamos entender essa palavra, sejamos um como igreja, um na nossa casa, um com as pessoas à nossa volta, a obra que nós realizamos precisa ser através da paz do Senhor. A unidade do Espírito se conserva por esse vínculo, o vínculo da paz. Mas isso é uma demanda e um esforço sobrenatural, porque não é humano. Gente, manter a paz em uma casa, que negócio complicado, gente. Eu não sei como é na tua casa, mas lá em casa, às vezes, eu só quero ver o jogo do Palmeiras, mas minha filha quer ver Frozen, a outra quer ver não sei o quê, e a mulher quer ver o sei lá o quê também. Gente, é tão difícil concordar na mesma casa, pessoas do mesmo sangue, quanto mais na igreja. Mas essa é uma questão importante. Sabe por quê que isso dá certo? Porque não tem a ver com a minha cultura, não tem a ver com a minha origem, porque, na verdade, não tem a ver com o meu próprio sangue. Porque na igreja, ou no corpo de Cristo, que traz unidade ao Espírito, nós temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo derramado por nós.
E através do Espírito nós podemos caminhar em unidade e manter a paz uns com os outros. É interessante porque tanto na igreja de Éfeso, como em várias igrejas da região, existia uma divisão gigantesca entre os judeus e os gregos, agora novos convertidos. E eles não se davam. Era um negócio complicadíssimo de fazer os caras caminharem juntos. E o esforço naquela época não era para caminhar junto, o esforço é para estar separado, o esforço é para dividir. E sabe, infelizmente, nós, na história do cristianismo, fazemos o mesmo esforço já faz muito tempo. Vamos falar a verdade? Aquilo que Deus uniu à humanidade está tentando dividir faz tempo, gente. E não é só o casamento, é a igreja dele. E eu não sei como é lá na tua casa, quando você se estranha com alguém, mas até na casa do pastor, às vezes a gente se estranha, gente. Porque são culturas diferentes. E eu e minha esposa, a gente não casou um com o outro para tirar um da casa dos pais do outro, para gritar um com o outro, para fazer a pessoa passar por coisas que nunca deveria passar na vida dela. E a gente tem um combinado. A gente fala assim, olha, se a gente às vezes não concordar com algum assunto, está vendo que está subindo o tom, não está legal, um está querendo atacar o outro, a gente tem uma frase que a gente fala, ó, vamos conversar depois? Mas não é porque a gente vai só passar para frente a conversa. Sabe por quê? Se eu não estou conseguindo alinhar com a minha esposa, é porque eu não estou alinhado com Deus. Quando a gente fala essa frase, você, ó, vamos parar agora essa conversa aqui, vai para o teu canto, eu vou para o meu canto, deixa eu me acalmar. Eu não vou gritar com você. Não tinha você que teus pais fazer isso com você? Eu preciso alinhar meu coração com Deus. E a gente vai conversar um pouco depois, ou às vezes no outro dia, porque às vezes você está mais eufórico, sei lá. E, gente, que bênção que é. Você vai alinhar. Agora tem um problema que eu não sei se acontece também nas famílias pastorais aqui de Guarapuava. Toda vez que eu faço isso, estou errado. Que negócio complicado. É, na verdade. Mas sabe, manter o vínculo da paz é convidar Jesus para a tua casa. É convidar Jesus para uma discussão. É convidar Jesus para todos os momentos da tua vida. Opa, se eu estou desalinhado, eu dou um passo para trás. Eu vou alinhar de volta para depois poder entender o que Deus quer fazer de verdade. Mas sabe, pastor, qual que é o segredo então para a gente ter unidade na igreja, no corpo de Cristo, na nossa família? É simples. Não tem a ver com a vontade do casal, não tem a ver com a tua vontade, com relação à vontade dos teus pais. É só fazer a vontade de Deus. Está entendendo? Se todo mundo na mesma casa ou na mesma igreja parar de fazer as suas próprias vontades e fizer a vontade de Deus, gera unidade. Porque gera uma causa daquilo que Deus quer revelar, daquilo que Deus quer fazer através de uma igreja, através de uma casa e também através de uma pessoa. Eu acho tão interessante a oração de Jesus por unidade, João capítulo 17, versículo 23, que ele vai falar, para que vocês sejam um, assim como eu sou um com o Pai, e vocês alcancem a perfeita, plena unidade. E eu caminho com esse negócio de unidade faz tempo, e eu fui olhando um texto como esse, e pensei, Senhor, tudo bem, a gente tem caminho de unidade, tem coisas acontecendo por aí, são tantas cidades já que vivem esse negócio de semana de avivamento, mas perfeita unidade, Senhor. Nem lá em casa não tem esse negócio aí. Como é que vai ter um negócio desse? Parece uma utopia. Mas, na verdade, o termo original ali no pleno, né, ou completo, em algumas versões já pode aparecer, no original ele não significa perfeição. Sabe o que ele significa? Aperfeiçoado. Aperfeiçoamento. Ou seja, através da unidade, eu vou sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Quando eu resolvo não fugir de uma conversa difícil com um irmão meu, quando eu resolvo não me afastar, não dividir uma igreja, eu resolvo, cara, a gente vai ficar junto, a gente vai ter que achar um jeito de caminhar junto, vai tirando as arestas, a gente vai se afiando um com os outros para buscar essa unidade do Espírito e manter o vínculo da paz. Porque não tem a ver com quem venceu, porque se um venceu, o corpo perdeu. E muda completamente a história. Agora, sabe por que muitas igrejas e famílias têm se dividido, separado, estão em pé de guerra? Porque os papéis têm se invertido em vários desses lugares. E às vezes, em algumas casas, talvez aqui representadas, você está fazendo o papel de pai. Às vezes o papel de mãe. Às vezes você é irmão e você quer mandar no teu irmão mais novo ou no mais velho, mas você não é o pai daquela pessoa. E é tão complicado um negócio desse, porque quando os papéis se invertem, é impossível ter unidade. É interessante, do dia conversando com um casal lá da igreja, que ela estava preocupadíssima com os pais dela, que eram muito imaturos. Ela já casada, com filhos pequenos, mas ela tão preocupada em investir tanto tempo para tentar ser o pai e a mãe dos pais dela, que ela esqueceu que ela tinha 2 filhos em casa e não cuidava dos filhos dela. Os papéis estão invertidos. E não vai dar certo, meu irmão. Qual que é o papel que Deus colocou sobre você? Qual é a vocação que Ele te chamou? Qual é o teu papel na tua casa? Qual é o teu papel na tua igreja? E se você não está ou com o papel invertido ou não realizando o teu papel, a família,
o corpo de Cristo sofre também e não tem jeito. E sabe, a unidade do Espírito só é possível para gerar, quando a paz é gerada entre duas pessoas, quando as acontecem duas ações: perdão e oração. E sabe, muitas vezes a gente está tão preocupado em realizar alguma coisa que Deus está nos impulsionando, que a gente não percebe que as coisas que Deus faz, Ele faz por completo. Quando eu entendi a direção de Deus com relação ao meu chamado, eu fui conversar com meu pai, que também é pastor. E eu fui empolgadíssimo conversar com meu pai. Sabe o que meu pai respondeu? Ele falou assim: filho, você tem certeza? Você está num banco, com uma carreira à tua frente, você está super bem de vida, ganhando super bem. Você vai abandonar tudo isso que tem de garantia para ir para a obra agora? Que é uma incerteza? E vai ganhar muito menos do que você ganha hoje em dia? Sim, pai, não tem a ver com o valor, tem a ver com a direção de Deus. Mas eu tenho que entender que, por mais que meu pai seja pastor, ele também é pai. E naquele momento ele estava tendo um cuidado de pai para comigo. Mas eu não tomei nenhuma decisão enquanto o coração dele não estava alinhado com o meu coração. Porque eu comecei a aprender que eu precisava aprender a depender de Deus. E se Deus falou comigo, vai falar com meu pai também, que também era meu pastor na época. Mas a gente quer romper tantas coisas e fazer tantas coisas diferentes, que a gente está esquecendo que para que a direção daquilo que Deus quer fazer através de nós, ela vai acontecer através da paz que vai gerar no meu coração, da minha família, da minha liderança e da minha igreja. E às vezes a gente quer ter a nossa vocação, o chamado de Deus para a nossa vida através de divisão, meu irmão. Está errado esse negócio. Tenha paciência, calma. E sabe, tem coisas de Deus que acontecem na sua vida que demoram muito tempo. Eu lembro de uma vez que eu estava inquieto, eu não estava em paz. E eu estava tentando entender algumas coisas de Deus para mim. E aí eu estava num evento e senti que no outro dia eu ia para um acampamento, que eu já trabalhei muito tempo lá na Palavra da Vida, e tem um lago muito bonito e uma montanha naquele acampamento. E aí eu estava lá naquele dia e eu fui subir na montanha, porque os batistas oram na montanha também, gente. Só que eu já tinha orado várias vezes lá, e eu subi cheio de expectativa. Levei minha Bíblia, celularzinho ali com os louvores e tal. Quando eu cheguei lá, tinha um lugar preparado, era uma pedra no chão, uma pedra mais atrás, que eu sentei lá e falei: nossa, Deus preparou até o ambiente, até o lugar. É hoje que o batista vai ver mato pegando fogo. A gente gosta dessas coisas, viu? E aí, fui lá, abri minha Bíblia, no texto em sequência que eu estava lendo. Sabe qual texto caiu? Era Êxodo capítulo 3. Moisés sendo chamado pelo Senhor no monte, meu irmão. O mato pegando fogo. Eu falei: é hoje. E aí eu li um capítulo, 5, 10, 15, 20. Sabe o que aconteceu? Nada. Falei: não, vou colocar os louvores aqui, né? No meio dos louvores Deus habita, então vamos ver se dá uma melhorada aqui. Eu cantei 1, 5, 10, 15, 20. Sabe o que aconteceu? Nada. Na verdade aconteceu uma coisa. Eu comecei a murmurar. Deus, o Senhor me trouxe aqui. Eu podia buscar o Senhor lá na lareira daquela casa que eu estava, com um cafezinho, café e Bíblia combina, que é uma beleza. E eu estou aqui agora. Sabe aquela frase que a gente fala? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Eu estou aqui buscando o Senhor na montanha. E agora? E aí, depois de um tempo de silêncio, para ver se aquietava meu coração, Deus me visitou. Ele falou assim: Lucas, por que eu tenho que me revelar a você da mesma maneira que me revelei a Moisés? Eu falei assim: Deus, porque seria muito legal, né? Você queria também, né? Claro que queria. Já estava tirando até o tênis na hora assim, ó. Né? E aí, Deus falou assim: Lucas, eu não preciso me revelar a você da mesma maneira, mas deixa eu fazer um negócio. Olha para frente. Olhei para frente, sabe o que tinha? Um arbusto. Falei: agora. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele falou assim: olha para a direita. Sabe o que tinha? Outro arbusto. Falei: com Moisés foi um, comigo vai ser 2. Sabe o que aconteceu? Nada. Olha para a esquerda, tinha outro arbusto. Olha para trás, tinha mais um. E nada pegou fogo. Olha para o cantinho, do lado da minha perna aqui, eu tinha um arbusto filhote, pequenininho. Também não pegou fogo nem nada. Aí Deus falou assim: olha, Lucas, eu trouxe você para cá, não para ver mato pegar fogo, e nem para me revelar do mesmo jeito que eu me revelei a Moisés. Mas eu trouxe você para cá para dizer para você, e trazer paz ao teu coração, para mostrar para você que a minha presença vai estar ao teu redor, assim como esses arbustos estão ao teu redor hoje, aqui nesse lugar. E por onde você andar, você vai carregar a minha presença. E sabe, o nosso chamado é permanecer na presença. O nosso chamado é dar presença, receber as direções, as missões, as orientações, alinhar o nosso coração, constranger o nosso coração, encontrar o perdão com quem a gente tem ainda situações a resolver. Mas eu vim desafiar você hoje aqui e restaurar, alinhar o teu coração e restaurar o teu chamado. Mas sabe, por muito tempo, eu acreditei que a gente podia simplesmente fazer as mesmas coisas ou colocar algumas coisas em ordem, e isso já resolveria
para a gente poder estar caminhando em unidade com o Senhor e com o coração alinhado. Mas eu vim dizer para você aqui que para você viver plenamente a presença do Senhor, aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, está na hora de você fazer mais. Não dá mais para ficar usando ursinho de R$10, gente. Dá para investir um pouquinho mais, não dá? R$10, gente. Pode ser pão duro. E sabe, às vezes o problema é que a gente fala, não, então pastor, eu estou lendo um capítulo da Bíblia por dia e está tudo certo. Eu vim trazer uma coisa aqui, ó. Você que está tão curioso aí já, né? Deixa eu ver aqui para esconder um pedaço só. Mostrar para você que a obra que Deus quer fazer através da tua vida, está na hora de você fazer muito mais. Está na hora de você investir mais o teu tempo, mais o teu recurso, mais a tua vida. E para Cíntia era um ursinho pequeno. Para Jesus pode ser um bem grandão já, né, gente? Qual é a área da tua vida que Deus está chamando você para investir mais tempo, para investir mais recurso, para fazer o máximo que você pode, para colocar em ordem de verdade e alinhar a tua vocação, não com os teus desejos, mas alinhar a tua vocação com o coração de Deus. Eu trouxe esse urso aqui para mostrar para você que você pode fazer mais. Mas se você lembrar cada vez mais que Deus quer usar a tua vida de um jeito poderoso. O ursinho lá não é nada. Os traumas do passado, a sofrência talvez, não é nada comparado àquilo que Deus quer fazer através da tua vida daqui para frente. O Senhor quer restaurar a unidade do Espírito, a unidade tua com Ele, em nome de Jesus, para você viver coisas tremendas da presença dEle na tua vida, que esse urso ainda é pequeno com relação àquilo que Ele vai realizar através de você. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos no teu lugar aí, porque eu creio que hoje Deus está alinhando alguns corações aqui nesse lugar, mas na presença dEle hoje aqui nessa conferência, até com o tema dela, está restaurando o teu chamado. E eu vim dizer aqui para você que Deus está com saudade de quando você passava mais tempo na presença, de quando a presença dEle era realmente mais importante ou mais valiosa do que o ouro, mais valiosa que qualquer outra coisa. Mas o tempo foi passando e várias situações foram surgindo e o tempo foi ficando escasso. De quando você não ficava preocupado com a hora que passava, ou qualquer outra situação. E eu quero convidar pessoas aqui que querem restaurar a vocação delas em nome de Jesus aqui. E o Senhor está chamando os seus filhos, falou assim, filho, filha, eu estou com saudade. Você está me procurando porque você quer saber o teu chamado, e eu estou procurando você porque eu quero você de novo na minha presença. Porque sem minha presença, teu chamado não vale nada. Volta, filho. Volta para minha presença. Se Deus falou com você, eu quero pedir para você vir aqui na frente, eu quero orar com você. Deus está restaurando hoje propósito. Deus está restaurando hoje vocação. Dizendo assim, filho, eu sei que você está me buscando, mas você pode buscar mais. Eu posso voltar a ser aquele que é o mais importante de verdade. Eu não estou falando com gente que está em pecado, só não é esse sentido. É gente que está querendo mais, gente. Que quer queimar na presença dele. Que a presença dele é o mais importante mesmo. Não tem nada mais importante do que a presença dele. Porque o mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante. Eu quero falar com pessoas aqui que estão restaurando hoje a vocação em nome de Jesus. E da presença vai sair a direção, o alinhamento, as respostas que você precisa. Mas a gente busca mais a resposta do que o Deus da resposta. E está desalinhado. Eu estou mais preocupado com relação a se eu vou ser pastor ou não, missionário ou não, líder ou não, do que na presença dele. Está invertido, meu irmão. Volta. Senhor, eu creio que hoje o Senhor me trouxe aqui para estar alinhando o teu coração com os nossos corações, Pai. Em primeiro lugar, Deus, eu quero pedir perdão em meu próprio nome, não só dos meus irmãos aqui, porque por tantos afazeres, compromissos, responsabilidades, distrações, o nosso coração está desalinhado, Pai. A gente está mais preocupado em o que fazer do que permanecer, Pai. A gente está mais preocupado em posições, cargos, funções, direções, do que a tua presença, Pai. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa ressignificar hoje, alinhar nosso coração hoje na tua presença. E assim como Gabriel falou para Zacarias, possamos entender, Deus, a tua direção de que o nosso chamado, a nossa vocação, mais do que a missão que Deus tem para nós, é a tua presença, Pai.
Porque se o Senhor não for conosco, a gente não vai naqueles lugares que gostaríamos de ir. Se o Senhor não for à frente, não adianta nada tentarmos alguma coisa. Eu quero clamar, Deus, pela Tua presença nesse lugar, Deus, que ela venha constranger os nossos corações, não só revelando pecados, mas ressignificando o chamado, o alinhamento de Deus para a nossa vida. Eu creio que o Senhor quer restaurar hoje corações, hoje que estão desalinhados com o Senhor, Pai. Eu quero pedir, Pai, traz memória agora, Deus, aqueles que estão não só desalinhados, mas de quanto o Senhor amava quando passávamos mais tempo no secreto, nos nossos quartos, carros, garagens, em viagens em que colocávamos no rádio, Deus, as músicas para ouvir e passar mais tempo na Tua presença, e as horas passavam tão rapidamente, Pai. Hoje o Senhor tem revelado uma saudade do Teu povo, uma saudade dos Teus filhos, e o que o Senhor mais quer, Deus, mais do que revelar, Deus, simplesmente a missão é a vocação da Tua presença, Pai. O Senhor tem chamado para todos nós aqui, Pai. Permaneçam na minha presença. Volta, filho. Volta pela minha presença, Pai. Eu queria pedir para você que está aqui à frente, começar a orar agora e pedir, Deus, eu quero mais, Deus. Eu quero mais da Tua presença, mais do que da direção, eu quero mais da Tua presença. Mais e mais e mais, Senhor, Deus. Eu quero estar apaixonado pelo Senhor, pela Tua palavra, Pai. Eu achava que eu sabia o que tinha a ver com relação ao amor, eu estar apaixonado, ou sofrer, me colocar no lugar do próximo. Pai, eu quero amar mais ao Senhor, Pai. Mais do que a resposta, mais do que a missão, mais do que o milagre. Eu quero que o meu coração esteja alinhado com o Teu coração, Pai. Porque se o Senhor não der um próximo passo, eu também não vou dar, Deus. Porque às vezes dizem para nós que andar no Espírito é algo extremamente incerto, mas na verdade é o lugar mais seguro da face da terra. A Tua palavra diz: lâmpada para os meus pés, a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós pisamos em coisas que as pessoas acham que são escuras ou incertas, mas pisamos de acordo com a Tua palavra, a Tua direção, e ela só vem do secreto, Pai. Só vem da Tua presença. Me abençoa, Senhor, para que essa conferência não seja só mais uma conferência, mas seja um marco da nossa vida, para a gente subir mais um degrau na nossa caminhada espiritual, Pai. Queremos uma maturidade tão profunda, que não são as incertezas ou fatores externos que afetam, Deus, a presença do Senhor, Pai. Não são os compromissos, a rotina, a nossa agenda complicada às vezes, que nos afastado do Senhor, Pai. Mas queremos ser mais apaixonados por Ti, Pai. Mais apaixonados pela Tua palavra, orarmos mais, buscarmos mais, porque aprendemos finalmente a depender do Senhor, Pai. Tudo que temos é do Senhor, não é nosso, Senhor. Nos visita, Pai. Nos visita, Deus. Mas hoje o Senhor também está restaurando o chamado de alguns aqui. E o primeiro chamado é a vocação e a presença. Mas tem pessoas hoje aqui nesse lugar que Deus está chamando e comissionando para uma obra tremenda e profunda, que é um chamado do Senhor em tempo integral. E Deus está chamando hoje pastores, pastoras, missionários, ministros de adoração nesse lugar. E se você é uma das pessoas, eu queria vir a você no seu lugar, só levantar a mão onde você está. Eu quero orar por você onde você está mesmo. Deus está chamando pessoas aqui para um ministério maravilhoso do Senhor. Pastores, pastoras, missionários, ministros de adoração. Levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Bem alto, onde você está? Aqui na frente, mais ali atrás, em nome de Jesus. Deus vai dar a direção, filho, no tempo certo, da maneira certa. Amém, amém, amém. Senhor, alguns aqui hoje têm entendido uma direção do Senhor com relação a um chamado especial. Todos nós somos chamados pelo Senhor, mas alguns num chamado diferente do Senhor, com relação a pastores, missionários, levitas nesse lugar, Pai. Eu quero pedir, Deus, sela essa decisão, esse chamado, esse compromisso que vem hoje da Tua presença. Esse seja um marco na vida deles. E em pouco tempo, Deus, eles terão assumindo novas posições, novos estudos, preparos, mas sempre sejam marcados pela Tua presença, Pai. Que a Tua presença esteja ao redor deles, por onde eles forem, Senhor. Que à medida que eles levam a Tua palavra em tantos lugares, Senhor, pessoas sejam transformadas, salvas, alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas essa é a mesma oração por nós aqui, Deus, e por todos que estão aqui, que temos um chamado e uma vocação da Tua presença. Que a Tua presença nos acompanhe, Deus, por onde nós formos, e onde plantarmos as plantas dos nossos pés, esses lugares sejam santos pelo Senhor, Pai. Que as nossas casas sejam alcançadas pelo Senhor, Pai. Tem tantas pessoas aqui que as casas ainda não são totalmente Tuas, Pai. Eu quero pedir, Deus, usa os Teus servos para alcançar os seus pais que não conhecem o Senhor, os seus irmãos, os seus tios, os seus primos, em nome de Jesus, Pai. Que as nossas casas sejam casas rendidas aos Teus pés, Senhor. E essa igreja fique pequena, porque cada vez mais pessoas vão chegar aqui, porque vão identificar que existe algo do Senhor acontecendo, e a Tua presença está nesse lugar de uma maneira inexplicável, Senhor. Não é apenas um lugar, Deus, porque somos templos do Senhor, ambulantes,
templos do Espírito que carregam a sua presença maravilhosa, poderosa, por onde nós andamos. Usa as nossas vidas poderosamente, Pai. E saímos daqui hoje cada vez mais apaixonados pelo Senhor, sabendo que podemos fazer ainda mais pela Tua presença, pela unidade do corpo de Cristo. E essa igreja vai ficar pequena em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode orar ao Senhor conosco com a próxima canção? É no seu lugar, fazendo o teu tempo de oração junto também. Fique à vontade nesse tempo.